feliz e perfeito eras nos teus caminhos. Era perfeito. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pecou. Apesar de todo o agrado, de toda a formosura, de tudo que Deus lhe concedeu, ele pecou contra Deus. Continua mais até que houve iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio, encheram o teu interior de violência. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cumpridor, do meio das pedras afogueadas. Estudiosos dizem que essa questão do comércio, Lúcifer, foi um trabalho de política que ele fez, conversando com os anjos que eram seus subordinados e dizendo para os anjos que ele se tornaria Deus. Ele seria colocado acima de Deus. Deus ia perder o trono para ele. E ele já começou a negociar, já começou a vender os cargos para aqueles anjos que se rebelaram com ele. Muito bem. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. O coração se elevou. Aí já entrou um pouquinho, meus irmãos, da vaidade, um pouquinho da arrogância, um pouquinho da prepotência, um pouquinho do grandor. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhe para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem, entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Ao invés de se tornar Deus, tornou-se diabo. Ao invés de se tornar Deus, tornou-se Satanás. Ao invés de manter a elegância, tornou-se espanto. Sua rebeldia lhe trouxe todos esses males. E todos esses males os acompanham. E ele oferece para as pessoas. Oferece o que não tem, o que não pode. Você lembra de uma conversa que o atrevido teve com Jesus? Ele disse para Jesus que Jesus deveria transformar pedras em pães, porque Jesus estava com fome. Ele disse para Jesus que Jesus se lançasse no pináculo do templo, que nada lhe aconteceria. E ele disse para Jesus que ele daria todos os reinos da terra. O infeliz não tem nem a chave da casa onde ele vai morar. Nem a chave da casa onde ele vai morar não tem. O inferno onde ele vai ser lançado, o inferno como o lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, será inaugurado por ele. Mas lá está fechado. Quem tem a chave é Jesus. É Jesus que tem a chave na mão do Senhor Jesus. Na época certa, ele será lançado. Mas ele promete que não tem e que não ilude muita gente. Ilude muita gente com promessas, com fantasias. Infelizmente, muitos crentes têm ido na onda do inimigo. Muitos crentes têm se deixado levar pelas oferendas. Muitos crentes têm se deixado alcançar pelas suas propostas fantasiosas, mentirosas e enganativas. Crente, cuidado. Crente, olho aberto. Crente, só Jesus. Só Jesus. Está com a barriga cheia, só Jesus. Barriguinha seca, só Jesus. Está empregado, Jesus. Está desempregado, Jesus. Está sadio, Jesus. Está tendo
vazias que este mundo oferece, porque no final delas é morte e é morte. Glória a Deus. Tudo é ilusão, tudo é ilusão. E muitas vezes, como eu disse, tudo começa na nossa cabeça, porque as fontes que estão em nós captam lá de fora essas coisas e elas começam a nos fazer mal. Por isso tem um poder que diz assim: cuidado com o que fala. Alguém conhece? Cuidado com o que fala. Aí diz: cuidado, mãozinha, do que pega. Cuidado, mãozinha, do que pega. Cuidado, olhinho, do que vem. Cuidado, olhinho, do que vem. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, olho e boca, mão e pé. Cuidado, olho e boca, mão e pé. Cuidado, meu irmão, cuidado, meu irmão. Sua vida é preciosa, nossa vida é preciosa. Ela custou o sangue do Senhor Jesus. O inimigo busca nos tirar da presença de Deus com as suas astúcias, mas nós precisamos resistir firmes na fé. Louvado seja Deus. Nós iremos, meus irmãos, fazer um intervalo de louvor nesse domingo. Eu havia, na minha adolescência, eu conheci uma moça morena clara, os cabelos longos, muito bonita, e eu, iludido, ilusão de adolescente, eu queria namorar com ela. Mas ela não era crente, eu também não era. Mas ela não me dava bolas. Ela sabia e não me dava bolas. Bom, quando era um dia, eu aceitei Jesus como Salvador. Quinta-feira, 8h15, eu aceitei Jesus como Salvador. Todo sábado a gente ia para a rua dela passear de bicicleta. Aquele tempo que tinha uma bicicleta era um carro do momento, era uma coisa fantástica. E quem conseguisse dar uma carona para ela de bicicleta, maravilha. E eu perto dele em casa até que compraram a bicicleta para mim. Aí quinta-feira ela estava com a minha bicicleta. E quinta-feira eu aceitei Jesus como Salvador. E sábado eu ia passear lá na porta dela para ela pegar uma carona comigo. Quando foi na sexta-feira, ela me deu um recado do meu colega. Diga lá para o Elivelto que sábado é o dia dele passear comigo. Nunca tinha me dado bolas. Nunca tinha me dado nenhuma chance. Era só me machucando, viu? Mas agora eu tinha minha bicicleta, né? Mas eu tinha mais precioso do que a bicicleta, eu tinha Jesus. E aí, meus irmãos, vai ou não vai? Se eu tivesse ido, talvez não estivesse aqui com vocês hoje. Mas eu não fui. Aleluia. Eu não fui. Glória a Deus. Eu não fui. E os meus amigos me disseram no domingo: mas você perdeu, ela estava te esperando. Eu digo: pois é, eu fiz foi ganhar, porque eu ganhei quinta-feira uma joia preciosa, que ela não entende ainda o que é, e essa joia preciosa me deu um grande livramento. O inimigo, não é, ele percebe. Se ele souber que você gosta de uma coisa, ele vai fazer aquela coisa chegar pertinho de você. Ele vai trazer para a sua porta. Ele às vezes traz para dentro da sua casa. Exatamente por quê? Porque ele se faz de amigo, mas ele é inimigo. É inimigo do nosso Pai. É o arqui-inimigo de Deus e é o nosso inimigo. Pegar uma ovelha do Senhor e fazê-la fraquejar, para ele é uma grande vitória, porque na mente dele estaria derrotando a Deus. Mas sabe, meu irmão, você pegou na mão de Jesus? Jesus pegou na sua mão. Jesus disse:
tem uma fitinha colorida, um lacinho bonitinho, mas dentro tem cicuta, dentro tem veneno. Aleluia. Vamos ler também no livro do profeta Isaías, um assunto que também tem a ver com o que nós estamos conversando. Isaías capítulo 14. Veja aí na sua Bíblia, vai estar também na tela, e eu vou lendo aqui na minha tradução. Isaías capítulo 14, versículo 12. Glória a Deus. Glória. Versículo 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, aqui já é mais claro. Como caíste desde os céus, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Queria subir acima de quem? Acima de Deus. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Invejoso, olha o que é a inveja, é uma obra do adversário. E contudo levado serás ao inferno, olha a mudança, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como deserto e assolava suas cidades, que não abria a casa de seus cativos? E aí o texto prossegue, que Isaías nos dá uma informação mais precisa, inclusive cita o nome do elemento, Lúcifer. E quando nós lemos, meus irmãos, em 1 João, o apóstolo nos fala sobre essa questão da soberba. E a soberba se refere ao sentimento de orgulho excessivo. Todo soberbo é orgulhoso. Todo soberbo quer ser diferente. Todo soberbo é arrogante. Pastor, tem crente soberbo? Tem, meus irmãos, infelizmente tem. Tem crente arrogante? Tem crente arrogante. Tem crente que não sabe o que é humildade, não sabe o que é comportamento simples. Todo soberbo tem pretensão de superioridade, é superior aos outros, ou faz tudo melhor do que os outros, ou os outros não fazem nada, é por cima. É o que a gente chama aqui popularmente, é todo tempo de sapato alto. Todo tempo de sapato alto. E o apóstolo João fala dessa soberba. Muito bem. Todo soberbo tem a sua visão inflada de si mesmo. Eu, depois de mim, e depois de mim, eu de novo. E se precisar, minha sombra me substitui. Soberba. Quando a gente conhece a Jesus Cristo, quando a gente mergulha no Calvário, e a gente sai do Calvário
ninguém mais sábio, ninguém mais conhecedor, ninguém mais importante, ninguém mais glorioso, ninguém mais abençoado do que o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele desceu para a forma mais simples, se tornando servo, e indo até a morte de cruz. Aleluia! Glória a Deus! Vamos chegar no céu assim, meus irmãos? Vamos, sem arrogância, sem prepotência, sem cara grande, sem cara feia, sem cara bonito, com o rosto arredondado, aformoseado. E a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Aleluia! Muito bem, então teve seu início no Éden com o primeiro casal, que foi enganado. O primeiro casal foi enganado, foi iludido. Muito bem, depois esse pecado se estendeu a toda a raça humana. Todos pecaram e destituídos ficaram na glória de Deus. É o chamado pecado original. Jamais imaginamos. Olha, meus irmãos, se eu tiver a oportunidade que Deus me der, eu bater um papo com o irmão Adão. Glória a Deus. Você não viu lá? Eu teria vigiado mais um pouquinho. Teria mudado todo o curso da nossa história. Ele vai dizer, não, porque a minha esposa, porque eu amava a minha esposa, ela me seduziu. Você é pior pela cabeça dos outros, né? Nosso linguajar aqui de cearense, né? O nosso cearense. Estendeu-se a toda a raça humana. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Atingiu a todos. O pecado não respeita ancião, não respeita a idade média, não respeita jovem, não respeita rico, não respeita pobre, não respeita branco, não respeita negro, não respeita cultos, não respeita incultos, não respeita grandes, não respeita pequenos, não respeita altos, não respeita baixos. O pecado ataca a todos. Todos. Precisamos nos guardar. A Bíblia diz: aquele que se guarda, o maligno não lhe toca. Geralmente nós oramos errado: Senhor, me guarda disso, me guarda de fazer isso, me guarda de fazer aquilo. Tem coisas
amigo, de um abismo, quantos metros você passa dele com segurança com a minha carruagem? O cheiro querendo mostrar a habilidade, disse: eu passaria a 50 centímetros. Tá bem? Ciência ali. Segundo, e você? Eu passarei a 30 centímetros, querendo derribar o primeiro. Esse disse ali. Chamou o terceiro, e você? Ele disse: meu senhor, meus colegas são muito habilidosos, eu louvo porque eles têm essa habilidade. Eu não. Eu, no abismo, quanto mais distante eu passarei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem você acha que ganhou a vaga? Primeiro, segundo ou terceiro? Terceiro. Aleluia. O abismo do perigo, quanto mais distante, melhor. Quanto mais longe, melhor. O inimigo não respeita. O inimigo cega. O inimigo tira a visão. O inimigo faz a pessoa ficar embriagada. Por isso, do abismo, quanto mais distante, melhor. Cuidado com as tentações da mente. Nossa mente, em milésimos de segundo, ela percorre milhares e milhares de quilômetros. Ela pensa milhares e milhares de coisas. São pensamentos aleatórios, são pensamentos que você não consegue dominar. Mas você precisa ter a graça de Deus para regular. Você não pode ficar sentado deixando os pensamentos lhe seduzirem e lhe conduzirem. Você é que tem que ser o ator e não a sua mente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá para a gente continuar seguindo a Deus assim, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Nós temos uma passagem em Gálatas, capítulo 3, versículo 22. Vai ver aqui. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Todos pecaram, mas pela fé quem crê é restaurado. Olha o que Paulo está dizendo, o que Paulo está mostrando de importante. Meus irmãos, em 1 Reis, capítulo 8, versículo